Várias guerras têm como efeito colateral a existência de histórias desses períodos de tensão envolvendo grandes guerreiros de ambos os lados da linha de batalha. E uma das disputas onde isso mais aconteceu foi durante a Segunda Grande Guerra. E hoje vamos falar de um desses soldados quase esquecidos por aqui no Ocidente, que era chamado também de o Xamã de Taiga. Então venham comigo para esse poderoso guerreiro da Segunda Guerra Mundial, que se dizia ter poderes místicos que faziam com que ele pudesse acertar sem ver o alvo. Primeiramente, estamos falando da chamada taiga siberiana quando falamos de taiga. O que é isso? É simplesmente a maior floresta em continuidade do planeta, que fica na Sibéria, no norte da Rússia. E acontece que alguns já podem ter ouvido falar justamente por causa de um evento misterioso que ocorreu em 1909, que é a grande explosão de Tunguska, onde relata-se de um grande brilho azul tão forte quanto o sol que se espalhou por toda a região. E quando décadas depois foram verificar o que tinha acontecido com a suspeita, afinal tivemos dois períodos grandes de guerra, e quando foram verificar o que tinha acontecido com a suspeita de um grande meteoro ter caído, havia uma cratera gigantesca, uma alta zona de destruição, só que não havia absolutamente nada, uma cratera vazia. E apenas mais posteriormente é que, investigando cada arvorezinha, cada pedaço do solo, descobriu-se minúsculas partículas de ligas metálicas exclusivas de meteoros, indicando um objeto espacial, um meteoro, que explodiu antes mesmo de chegar ao solo. Então podemos dizer que tem toda uma área da Sibéria que é impregnada por material de origem alienígena, espacial em certo caso. E em 1909, nosso protagonista, que existiu de verdade, ele estava vivo já que ele nasce com o início do século XX, então no ano de 1901. Pois bem, durante a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos várias pessoas que foram convocadas. E entre essas pessoas, nós tivemos Simon Monokhnov. Ele era justamente dessa região gigantesca, não de Tunguska, mas de outra área da taiga, e ele era realmente de uma origem justamente de um dos povos nativos da região. Lembrando que a Rússia, ela é gigantesca, tamanho continental, então temos os povos mais diversos, desde gente de origem mais árabe até pessoas com uma ascendência mais asiática, mais perto do japonês, do indiano, do chinês. E o que acontece é que nosso protagonista, ele era justamente descendente de um grupo chamado de Hamigan, que quem souber russo, por favor, pode botar as correções aqui embaixo da pronúncia, que era um grupo que se dedicava principalmente à criação de cavalos e à caça, sendo ele um exímio caçador. Então ele foi chamado justamente para a guerra, e ele começou a surpreender os seus colegas e seus superiores por causa da distância que sua arma era capaz de atingir e alta precisão com os alvos. Dizia-se que ele mal precisava olhar para poder acertá-lo, e ele acertava com uma distância de centenas de metros de distância, que teoricamente só seria possível para a maioria das pessoas com a invenção da mira telescópica das armas anos depois. E ainda por cima, como ele trazia certos objetos que eram meio estranhos para o resto de seus companheiros, eles achavam que ele devia usar algum tipo de feitiçaria para poder pegar e conseguir atingir seus alvos. Espelhos e cordas, que rituais misteriosos ele faria. Pois aqui a gente vai falar sobre também qual, na verdade, era alguns dos grandes segredos daquele que ficou conhecido justamente por essa habilidade que supunham ser de feitiçaria e por vir justamente da região do grande norte da Rússia, como o Xamã de Taiga. Lembrando que, se estiverem gostando da história, aproveita para colocar o like e comentar aqui embaixo, além de depois compartilhar com seus amigos. Pois bem, prosseguindo, na verdade, o que acontece é que ele
era de um grupo de caçadores e um exímio caçador dentro desse grupo. Logo, ele utilizava essas técnicas de caça para poder pegar e manipular seus alvos, assim como seu extremo raciocínio. Os espelhos serviam como luzes tanto para distrair os seus alvos, inclusive algo que é usado desde a época da Grécia Antiga, de você inclusive usar espelhos para mirar no rosto do adversário, ou para distrair ele, ou para chamar a atenção para o alvo ir numa direção, dessa forma manipulando assim seus adversários para ficarem na sua mira. E um outro truque que ele fazia muito também era pegar capacetes caídos no campo de batalha e na região que ele queria pegar e afastar os seus oponentes ou manipular o trajeto dos seus adversários, ele amarrava os capacetes no meio da floresta, de forma que quem chegasse pensaria haver todo um exército acampado naquela região. Então, usando essas táticas, ele conseguia pegar e manipular os seus adversários para poder pegar e atingi-los com uma tremenda mira no processo. E como ele tinha uma eficiência enorme, com mais de uma centena de alvos atingidos com sucesso, ele acabou treinando uma centena, literalmente mais de 100 atiradores do exército russo para poder pegar e lutar ainda mais durante todo esse processo da guerra. Então, assim, nós temos essa história quase perdida, mas ainda existente, desse atirador, no qual ainda não sabemos exatamente o que é fato, o que é lenda, quais outras técnicas ele utilizava. E eu quero saber quais outras histórias vocês que apreciam, sejam de cavaleiros da Idade Média, sendo das guerras mais recentes, que podem pegar e estar ligadas justamente a essa questão do sobrenatural, sendo ele fato, seja ele um rumor. Afinal, não podemos esquecer que uma ótima forma de você afastar os seus adversários também é criando toda aquela aura de existir uma força sobrenatural por trás de você. Eu sou o Luiz do Monstros e Aventuras e obrigado por assistir esse vídeo.